Seja bem-vindo a mais uma edição do OAB AM Destaque. Desta vez o nosso tema é o Abril Azul, o mês de conscientização do autismo. Para falar deste tema, estamos aqui com uma convidada especial, a psicóloga Juliane Pimenta. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para nós hoje, né? Para a sociedade hoje. E hoje, é isso que eu iria começar perguntando, doutora. Hoje a gente já observa mais diagnósticos. Como é que a gente identifica? Queria que a senhora primeiramente mencionasse o que é o autismo. As pessoas às vezes caracterizam como uma deficiência. Queria que a senhora destacasse o que caracteriza o autismo. Bom, o autismo, nós não falamos que o autismo é uma doença, né? É um espectro, ou seja, cada pessoa vai manifestar de uma certa maneira. Nenhum autista é igual ao outro, nenhum manifesta os mesmos problemas. Eles têm os problemas em comum, que é, no geral, a dificuldade de socializar e também de comunicação. Não só fala, nem linguagem, é comunicação em geral, né? Porque algumas crianças, alguns autistas, eles falam normalmente, tem uns que têm dificuldade, os que não falam, eles já têm problema na linguagem, já é outra característica. Correto. Né? E como é que faz para identificar? Às vezes é logo nos primeiros anos de vida, é muito difícil para diagnosticar, doutor? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Ele tem que aparecer na infância. Então, se um adulto chega no consultório, eu acho que eu sou autista, eu virei autista. Não, ninguém vira autista. Você nasce, né? Então, já nos primeiros meses, já temos alguns sinais que o bebê dá que pode ser, chama atenção para uma investigação maior, né? Então, desde pequeno, ele já traz os sinais. Tem uns que são mais evidentes, né? E tem uns que são bem mais sutis. Então, a grande dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, de diagnosticar um autista nível 1 de suporte é porque são mais sutis. Correto. Né? O nível 2, o nível 3 é um comprometimento maior e às vezes vem associado a alguns outros transtornos, que às vezes o autismo não vem sozinho, né? Vem com alguns outros transtornos que daí dão um prejuízo maior ainda para aquela criança. E como a gente faz também para tratar essa questão do preconceito, doutora? É porque a gente está falando de conscientização também. Não tratar essas pessoas, as crianças, que elas têm uma deficiência, adequá-la ao melhor ensino, como é que faz? Então, a melhor maneira para o preconceito é a informação. Então, quanto mais informação você tem, você conhece o que acontece. E você conhecendo o que acontece, você consegue lidar de uma maneira diferente, né? Você sabe o que fazer, você sabe o que procurar. Então, por exemplo, a minha área de atuação é a neuropsicologia, então eu faço os diagnósticos. E o diagnóstico não é uma sentença, não é um rótulo. O diagnóstico é o que eu preciso fazer para me ajudar. Né? Então, lá a gente vai fazer todo o levantamento de todas as dificuldades e prejuízos que aquela pessoa apresenta na vida dela, e em cima disso a gente busca, né, os pais, a família, nós buscamos uma intervenção mais assertiva, ou seja, de acordo com a necessidade mesmo do paciente. Então, a melhor forma é o conhecimento. E quais são as características principais, doutora, que logo a gente observa essa criança é autista? Então, por exemplo, nos bebês de 1 a 3 meses, eles têm muito contato direto com a mãe. Então, aquele bebezinho que está aqui mamando, que a mamãe ou dá mamadeira ou dá o peito, ele tem o olhar direto com ela, né? E as crianças, porque assim, o que acontece? Quando dificilmente a gente dá um diagnóstico num bebê, numa criança muito pequena. Mas tem alguns médicos, já ouvi falar de alguns médicos que conseguem dar, mas um prejuízo grande. Mas o que acontece? Quando eles dão um diagnóstico para uma criança maior, então, através da história, porque a gente tem que puxar toda a história desde o nascimento desse bebê, então algumas características que foram observadas nas crianças que apresentam o diagnóstico do autismo em bebês. Então, algumas características são típicas do autismo, né?
Então, por exemplo, o bebê de até 1 ano, até 3 meses de idade, se ele não olha, não consegue olhar no olho da mãe enquanto ele está mamando, sabe, aquele bebezinho, o que é esperado é que ele olhe, você está aqui com o bebê, ele olha aqui com você, a primeira interação que o bebê vai ter é com a mãe. Então, os bebês autistas, eles não têm muito essa interação, eles olham para o lado, eles não conseguem olhar para a mãe, entende? Então, isso já é um sinal, não estou dizendo que se o bebê fizer isso, ele é autista, não, né? Tem que ter muito cuidado, mas é um sinal que precisa ficar observando, Sim. né? E, doutora, quanto à questão do adulto, a gente observa que tem pessoas que só descobrem na fase adulta. Acontece muito isso? Muito, a gente vê muito isso em consultório, né? Porque o que acontece? Os adultos que chegam no consultório, eles normalmente são nível 1 de suporte. Ou seja, às vezes eles não têm nenhuma comorbidade intelectual, não têm nenhuma comorbidade ou motora, ou intelectual, ou de aprendizagem, né? Então, eles chegam para nós no consultório com as características do autismo em relação à socialização e comunicação, né? Sim. Então, eles são inteligentes, são pessoas que foram, mas que durante a vida todinha deles, eles tiveram essa dificuldade de se relacionar. De sociedade, não gostam de festas, não gostam de muito barulho, né? Então, tem algumas características bem peculiares assim da pessoa adulta. Então, por isso que ele vem no consultório já adulto sem o diagnóstico. Sim. Doutora, e quais outras características que vai se percebendo ao longo do tempo? Pois é, eu falei dos bebês, né? Aí nessa infância de 6 meses a 1 ano, o bebê ele precisa ter uma atenção compartilhada, que a gente chama. Ele é capaz de triangular, então até 3 meses ele está aqui com a mãe e depois dos 3 meses ele consegue, por exemplo, se chegar uma pessoa aqui junto com eles, ele consegue olhar e voltar para o rosto da mãe. Ou então se a mãe faz assim, está brincando com a criança e apresenta um brinquedo e mexe no brinquedo e normalmente ele vai olhar para o brinquedo. Então esses bebês autistas, eles não se interessam por essas outras. Então, isso também é uma característica que a gente pode observar, né? E aí tem as características também da primeira infância, né? Que daí começa a idade que a criança vai falar, aí ela já tem uma dificuldade de falar, né? Já tem uma dificuldade de entender o que a mãe está falando. Sim. Né? Não na parte de falar da linguagem, mas ela não consegue se expressar, entende? Ela não entende. E aí tem as crianças maiores também, os pré-escolares e os escolares, podem apresentar problema com a socialização, por exemplo, dos coleguinhas. Sim. Né? Muito característico. E hoje em dia, como é que funciona nas escolas, doutora? Essa interação, os autistas, eles têm ali um tratamento diferenciado? Como que faz? Os professores estão se capacitando assim? Por lei eles têm, né? Eles precisam ter um ambiente apropriado, porque eles não vão aprender igual, não adianta, entendeu? Eles têm uma maneira diferente de raciocinar, de pensar. Então eles não vão. Então as escolas, hoje existe o PEI, né? Que é o Programa Estudantil Individual. Escolar individual, alguma coisa assim. E aí, cada escola ela tem que montar um ambiente apropriado e uma didática de acordo com a capacidade daquela criança. Sim, porque ela não tem como adequá-la igual. Eles têm características diferentes. Não tem como. É forçar uma coisa. Tem uns que vão melhor, tem uns que têm mais prejuízos. Então, vai trabalhar também, depende, se tem um prejuízo a mais de aprendizagem, então a gente vai trabalhar também com essa aprendizagem dele. Então, Sim. Por isso que é importante também estar diagnosticando para fazer essas intervenções também fora da escola, né? Porque não só a escola, não é só a escola que vai ficar com essa demanda, assim, com essa responsabilidade, né? Então, por isso que existe todo o apoio, as terapias a mais. Certo. E o que ajuda no tratamento, vamos dizer assim, para amenizar? Como eles fazem acompanhamento com o psicólogo toda a vida? Então, depende muito do nível, né? Nível 1, 2 e 3 de suporte. Tem meninos que têm um prejuízo maior na questão adaptativa, né? Elas não conseguem ter autonomia.
Então, essas são o nível mais severo do autismo. E essas realmente, elas às vezes não falam. A gente chama que os autistas não verbais. Desculpa. Depois, assim, de 7 anos, se a criança não fala, provavelmente ela não vai falar. Entende? Sim. Ela pode até, por exemplo, repetir as coisas, mas ela não vai ter uma linguagem funcional. Ela pode até falar, ela pode até repetir as coisas, a ecolalia que a gente chama, mas ela não vai ter uma fala funcional, sabe? Uma conversa. Sim. Né? E a questão do barulho, doutora? Por que eles se irritam tanto quanto ao barulho? Eles têm uma das características que fecha o transtorno é justamente isso. É essa sensibilidade, a sensibilidade sensorial que eles têm. Né? Muitos sensibilidade tátil, gustativa, olfativa, auditiva. Então, eles têm uma sensibilidade muito maior, né, com isso. Então, por isso que tem crianças que têm seletividade alimentar, né, não gostam da textura da comida, não gostam do cheiro, do formato da comida. Pele também, assim, não gostam que está pegando, até tecidos incomodam, né? Certo. Na fase adulta, o que mais caracteriza? Porque às vezes as pessoas não diagnosticam na infância, mas na adulta, assim, o que leva as pessoas a ir a um consultório na fase adulta achando que, nossa, eu sou autista? Então, isso é muito interessante porque, assim, geralmente o que a gente vê muito no consultório, essas pessoas que chegam para o diagnóstico do autismo no adulto, eles vêm com quadros de ansiedade e depressão associados. Por quê? Porque eles não conseguem se socializar. Certo. Eles têm uma grande dificuldade. Então, isso interfere no relacionamento afetivo, né? Tem pessoas autistas casadas? Tem. Eles se casam, né? Só que eles têm uma grande... Quando eles não sabem o que é, então é difícil, né? O convívio, assim, com o cônjuge, brigas sabe... Então, quando eles chegam no consultório, eles vêm com um pacotinho junto. Não é só o autismo, sabe? Eu já ouvi falar, pelo menos uma pessoa que é adulta, que às vezes ele não quer contato mesmo com a parceira dele, porque ele quer aquele momento de silêncio, sozinho, e isso atrapalhava, porque a pessoa não entendia. Tem isso também, doutor? A pessoa querer ficar em silêncio, não querer conversar, aquele contato. Sim, eles são assim, né? Eles são muito reservados. Eles são muito reservados. Eles não gostam de estar socializando e conversando e jogando conversa fora. Para eles tem que fazer sentido, né? Então, muitas coisas assim, para eles, uma conversa para eles, por exemplo, o autista, a gente chama que tem uns que tem o hiperfoco, né? Então, por exemplo, ele gosta daquele assunto, então ele fala sobre aquele assunto, e ele não consegue falar sobre outro assunto. Correto. Então é difícil, assim, você conversar com alguém, se socializar, quando você não tem essa habilidade de conversar sobre outras coisas. Não que ele não seja inteligente, mas não é do interesse dele. Entendi. Entende? E em alguns casos é necessário medicação, doutora? Realmente chega no nível aqui, vai ter que tratar com mais medicamento, com uma terapia diferenciada? Então, as crianças, por exemplo, aí já é a parte do médico, né? Porque nós não podemos medicar, mas sim, nós temos algumas. Depende muito, por exemplo, quando a criança tem muita estereotipia, que é aquele comportamento motor repetitivo, e às vezes ela se autolesiona. Né? Teve um caso que uma vez eu ouvi falar que a criança ficava assim, e isso descolou a retina dela. Entendi. Então, nesses casos assim, muito severos, aí o médico vai avaliar e pode entrar com uma medicação para baixar esse movimento, né, estereotipado que pode causar autolesão. Né? E o que também facilita hoje em dia é o tema ser debatido. Esse espaço aqui a gente já está conversando, com certeza muitas mães já vão assistir e vão identificar. É importante ter essa conversa e entender que não é uma doença, né, Não doutor? é uma doença, sabe? Não é um bicho de sete cabeças, assim, sabe? Não. É só observar, assim, como que é a interação social, principalmente do meu filho. Sabe? Como que ele se comporta com barulhos, com sons, se ele tem alguma seletividade. Então, são várias nuances assim que podem, né, indicar
o transtorno. E o que a gente observa, doutora, que de uns anos para cá tem tido muito mais diagnósticos. Antigamente a gente não observava tanto assim, as pessoas tratavam aquilo como uma outra situação. E hoje está tendo muito esse diagnóstico, né, doutora? Sim, então muitos estudos também sobre isso, né? Estão se falando mais entendendo mais, né? E também provando que a pessoa, a psicologia, porque é uma equipe multidisciplinar para tratar o autismo, né? Não só a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o médico. Então, todos esses a gente está vendo que com o tratamento, com uma intervenção de várias partes, né? De várias frentes, tem melhoras. Então, isso como se diz, então isso ajuda as pessoas a quererem saber se tem algum problema e que pode ser feito. Então por isso que hoje em dia a gente vê muito mais casos, né? Porque a gente vê que temos o que fazer, temos como nos ajudar. E quando chegam no seu consultório, doutora, como é que é o teste para diagnosticar? O que a senhora avalia? Então, eu faço avaliação neuropsicológica, né, que é a parte cognitiva, comportamental e também de emocional. Eu avalio as três coisas. Então, na verdade, por exemplo, como é que funciona? São mais ou menos umas 10 sessões que eu faço com o paciente, aí eu faço anamnese, que é a primeira entrevista com a mãe, onde eu vou pegar a vida da criança todinha, desde a gravidez dela, como foi o nascimento, como foi a infância, como ela se relaciona. Então eu vou fazer uma entrevista, uma conversa para saber e qual que é a queixa, né, principalmente, né, qual que é a queixa que aquela criança apresenta que a mãe precisa, que não consegue lidar ou precisa resolver. E aí depois eu entro com escalas, com testes padronizados, né, que são testes psicométricos que são validados aqui no Brasil, né, e também escalas e observação mesmo. Quando a criança, por exemplo, eu faço um jogo lúdico para ver algumas funções, porque a gente avalia as funções executivas, a memória, a inteligência, a atenção. Então, são várias partezinhas que a gente observa, que a gente avalia, que eu avalio. E aí depois dentro disso, eu vou montar um laudo com todos os resultados que eu consegui observar e falar, olha, a dificuldade aqui, tem uma dificuldade aqui, olha, ela vai bem nisso, esse aqui é um potencial dela. Então a gente consegue identificar tanto os prejuízos quanto o potencial da criança, ou do adolescente, ou do adulto. E aí a parte emocional também. E o grau também, né, doutora? E o grau também, a gente consegue saber se é um nível 1, 2 ou 3 de suporte. Então são 3 níveis no total, Isso. doutora? E aí, por exemplo, sabendo, a gente consegue fazer os encaminhamentos, né? Por exemplo, olha, seria interessante, você tem esse prejuízo, então ser um encaminhamento para você seria tal profissional. E isso também a gente faz, porque o diagnóstico não é só para você ter um diagnóstico, eu sei. O que eu vou fazer com isso depois? Né? Então você consegue buscar uma intervenção mais direcionada, mais assertiva no que você precisa. Quais são as características de cada nível? A senhora poderia destacá-los? Sim, é mais assim, por exemplo, o nível 1 de suporte é aquele que a gente quase nem percebe, né? Aquela leve e tal. O 2 já tem mais um comprometimento realmente mais severo em termos de estereotipias, né? De comunicação. Então, de acordo com como aquela criança consegue se comunicar e se relacionar. Então, esse é o nível. Se ela consegue se comunicar, ela não consegue, ela tem mais dificuldade. Então, isso que avalia. Então, não tem assim um ponto, uma coisa, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, cada um vai apresentar de um jeito. Sim. Né? Então, de acordo com aquela apresentação, a gente vê qual que é o prejuízo. Porque, na verdade, o nível 1, 2 ou 3 refere-se qual o prejuízo na vida daquela pessoa que aquelas características apresenta, entende? Sim. O 3 já seria aquele bem... Aquele bem, assim, que aquela criança que não consegue fazer nada sozinha, né? Que tem... muitas vezes tem uma comorbidade com o transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Então, assim, algum de linguagem também, ou escolar. Então, assim, geralmente o 3 de suporte são aquelas bem mais comprometidas e que talvez não tenha só
o autismo, que tem algumas outras coisas também que dificultem a vida dela. E atualmente, como é que tem sido a sua vida nessa questão de informar, conscientizar esse mês especial? Como é que tem sido? Tá. Pois é, estou participando agora, né? A primeira vez que eu faço uma... Eu vou falar, é a primeira vez. Até você vai registrar tudo, daqui a pouco vamos registrar. É interessante mencionar isso, de ter esse espaço, de vir uma pessoa que está se especializando neste tema, falar desse tema assim, com todo o suporte, para as pessoas realmente tirarem da cabeça que é uma doença, né, doutora? Acho que o pior é a gente ouvir isso, esse estigma. Os pais, principalmente que tem uma criança assim, devem ficar, já aconteceu muito, assim, dos pais chegarem com a senhora revoltados com o que os filhos passam nas escolas, nos espaços. Eu acho que assim, quando chega é difícil para as mães, é difícil para os pais aceitarem, é muito difícil. Sabe, assim, eu falo isso porque assim, eu tenho um filho atípico, só que ele não tem autismo, né? Ele é diagnosticado com TDAH. E para mim foi muito difícil aceitar, né? Então, para a família é um sofrimento, assim, as famílias, assim, o que vamos fazer, que vamos atrás, né? Primeiro se passa pela aceitação e depois você vê, então vamos fazer alguma coisa, tal. Então, por isso que é importante estar falando que é importante a gente saber, é importante, vai doer, sabe? Não vai ser uma coisa fácil, não é as pessoas romantizam o autismo, não é uma situação romântica, não é uma coisa, é uma dor, é um prejuízo, é um sofrimento, né? Mas que precisa ser feito alguma coisa. Sim. Né? Então, por isso que é importante toda essa conscientização, falar sobre e investigar e ir atrás, sem medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Sim, já observando que seu filho, né, tem esses comportamentos. Se tiver alguma coisa ali, investiga, sabe assim? Vamos investigar, vamos observar, porque quanto mais cedo a intervenção, melhor é o prognóstico. Sim. Tem casos, por exemplo, doutora, que melhorou devido a fazer um acompanhamento com fono? Com certeza, faz total diferença, principalmente na fase da infância. Porque os neurônios na infância, eles estão a plasticidade neuronal está total ação, né? Então até vamos dizer assim, é a primeira poda que a gente fala, a primeira poda neural com 3 anos, né? Onde o cérebro faz aquela limpeza do que as conexões que são importantes ou não, que o autismo já começa daí a diferença, porque ele não consegue fazer essa poda direito, então certo. Fica muito mais conexões ativas sem função. Sim. Então quanto mais cedo a intervenção, a gente vai mexer nessa plasticidade que o cérebro tem quando a criança é mais nova, né? Sim. Que é mais difícil. Acontece no adulto? Acontece. Mas na criança ela é muito mais eficaz, vamos dizer assim. Doutora, e recentemente a gente teve uma decisão de uma pessoa autista que passou em concurso público, em carreira policial, e não pôde assumir por ser autista. Então, assim, o que a senhora pensa a respeito disso? De o judiciário, né, vir a tratar as pessoas dessa forma? Olha, aí é muito sério, porque daí você vai mexer com o direito constitucional daquela pessoa, independente dela ter uma condição ou não, né? Então já entra aí nessa área de direito mesmo constitucional, tá? Porque muito sério. Porque está tratando aquela pessoa como se ela fosse deficiente, não tivesse uma comorbidade, vamos dizer assim, né, doutora? Isso não significa que ela não seja capaz, por você ter um autismo, um TDAH ou alguma... Você pode ser capaz de fazer muitas coisas. Exato. E principalmente na fase adulta, tem pessoas que só diagnosticam nesse período e uma leve mudança de comportamento, vamos dizer assim, né, doutora? Não compromete nada intelectualmente. Nada. E procede essa questão deles serem muito inteligentes, até mais que outras pessoas comuns, doutor, ou não? Então a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão das altas habilidades. As altas habilidades não é um transtorno, é uma condição da criança. Tem crianças que têm
altas habilidades. Tem crianças autistas com altas habilidades e tem crianças típicas também que têm altas habilidades. Então isso não é a gente não chama de comorbidade, porque não é um transtorno, mas a criança autista ela pode apresentar as altas habilidades. E uma coisa interessante também das altas habilidades que eu penso é o seguinte, você fala assim, aquele menino é altas habilidades, e você acha assim, nossa, ele deve ser bonzão. Não, ele tem os prejuízos dele, né? Porque aquela pessoa que tem alta habilidade, ela tem, assim, aquela busca de sempre estar perfeito, de sempre ter que ser, sabe? Porque ela é capaz, porque ela sabe. Então, ter altas habilidades não é uma coisa, assim, também muito, assim, tranquila, vamos dizer assim. A pessoa se cobra também, muito, né, doutora? Muito, também gera prejuízos na vida dessa pessoa. Então, altas habilidades também, a gente tem que parar, assim, aquela pessoa é um gênio, aquela pessoa ela tá assim, né? Tem que passar em tudo, tem que fazer tudo da melhor forma. Então, isso gera muita angústia, a pessoa. Então, isso já é um outro tema também bem interessante para estar destrinchando. Mas a criança autista ela pode ter altas habilidades, sim. E no adulto, o que mais caracteriza é a questão da ansiedade e da depressão, doutora? Que vem junto, porque a vida toda ele se sente diferente, ele tem dificuldades de se relacionar. Então, aquilo gera, né, a depressão, né? E se ela tiver também, por exemplo, parentes na família com quadros diagnósticos também, a gente sabe que tem muita interferência, né? Porque você já tem já é propenso aquele transtorno, aquela condição psiquiátrica, né? Então, muitas vezes a gente vai buscar na família, a família tem algum quadro psiquiátrico. Então, aí o adulto chega no consultório assim, com depressão, com ansiedade. Então, tudo isso vem, mas de acordo com essa vida toda que sentia diferente, era diferente, fazia as coisas diferentes, não se encaixava, não se adaptava e não sabia por quê. Sim. Né? E para essa questão do adulto, quais são é um teste diferente, doutora? Como é que é feito? Temos testes diferentes, tem alguns que são comuns, né? Tanto que pega uma faixa etária de criança até idoso, mas tem alguns que bem distintos, assim, para crianças e para adultos. Então, são duas coisas. Adultos, por exemplo, a gente vê também a questão da personalidade, que a gente avalia, que na criança a gente avalia mais o emocional, né? Do adulto não, a gente vai entrar mais no campo da personalidade também. E é até complicado assim para diagnosticar na fase adulta, porque é um grau tão leve que as pessoas devem pensar, meu Deus, eu só tenho depressão, só que tem ali todo um histórico, né, a gente consegue minuciar, assim, cavucar ali e descobrir alguma coisinha que indica, né, todo o prejuízo. O que a senhora acha que deveríamos ainda destacar dessa questão do autismo que eu não perguntei da senhora? Eu acho que mais é isso mesmo, assim, né, a importância da gente vencer essa barreira, principalmente, de ter um diagnóstico e achar que o diagnóstico vai ser o fim do mundo ou, sabe, vai ser uma coisa engessada, né, a vergonha ou, sabe... Sim. Acho que é muito importante. E a senhora, além de tratar as pessoas assim com autismo, a senhora também faz acompanhamento dos pais, das crianças assim? É super importante ter. Eu não faço, mas eu sempre indico. Um dos meus encaminhamentos que eu sempre faço é a orientação parental, que é super importante. Como os pais, como a família pode lidar com aquela situação. Sabe, tem profissionais excelentes que fazem esse acompanhamento e assim é fundamental, porque o pai e mãe, a gente não sabe lidar com isso. Sim. A gente não sabe mesmo, não tem estrutura emocional para isso. E essa orientação parental é fundamental. E com as crianças? As crianças, elas têm esse acompanhamento com o psicólogo direto, doutora? Como é que fica essa questão de acompanhamento psicológico para uma criança autista? Sim, ele tem que ter o psicólogo, né, que vai fazer a intervenção de acordo com a necessidade dela. Aí ele tem que ter o acompanhamento da fonoaudiologia também, se ele tiver algum problema com a linguagem, com a psicopedagoga ou com a pedagoga. Também, se ele tiver algum problema de aprendizagem. Então, cada área que ele tiver dificuldade é um profissional diferente. O TO ele investiga muito a questão sensorial, né? Que às vezes eles apresentam transtorno sensorial.
Então, o TO, o profissional da terapia ocupacional, que vai tratar dessas questões. Então, assim, é multidisciplinar. Não é uma criança autista, ela não é só de um profissional. Né? Nós temos aí uma frente multiprofissional para estar atuando. Qual foi assim a experiência que a senhora teve de um diagnóstico mais precoce que a senhora conseguiu verificar em criança, assim? Foi um menininho de 3 anos. Inclusive, ele tinha... Porque 3 anos eu não fechei, né? Eu não fechei, mas o QI dele deu um pouco acima. Então, ele é uma criança que eu até falei com os pais, quando ele estiver maiorzinho, com 5, 6 anos, leva para investigar outras habilidades, porque ele provavelmente ele tem uma característica de altas habilidades, mas eu não consegui investigar pela idade dele, que é 3 anos, né? Porque altas habilidades é uma coisa mais complexa, é um pacotinho de coisas que a gente precisa investigar. Mas ele já deu esse alerta de que ele pode ser um autista com altas habilidades. E ele tinha 3 aninhos. 3 aninhos, a senhora já observou nele o quê? Que foi o principal para fechar o diagnóstico? Foi justamente a rigidez cognitiva dele, porque as crianças autistas, ela tem uma rigidez cognitiva também, né? Assim, aquele pensamento que ele não consegue fazer diferente. Se mudar alguma coisa, ele já se desregula totalmente. Entendi. Então, isso era muito característico nele, né? E socialização também. Ele era falante, ele falava bem, ele conversava. Ele era um menino muito bonitinho. Nossa, eu apaixonada por ele. Mas, assim, ele tinha essa rigidez muito forte. Tinha seletividade, ele tinha problemas com som. Então, tinha algumas coisinhas, assim, que eu... Assim, porque, assim, eu não fechei o diagnóstico, mas eu deixei em... observação, vamos dizer assim, entendeu? Certo. Vamos esperar mais um pouquinho que tem alguma coisa aí. Mas já para começar com a intervenção, porque não precisa você ter um diagnóstico para começar uma intervenção. Se você vê que tem alguma coisinha aí, já começa uma intervenção. Não vai prejudicar, não vai prejudicar em nada. Exatamente, com uma criança de 3 anos, se ele tem dificuldade de fala, que não foi o caso dele, mas algum que já tenha, já contacta uma fono. Isso, já investiga, porque quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico, melhor a vida, né? A qualidade de vida. Agora a gente está chegando às considerações finais. Queria que a doutora aqui fizesse as suas palavras, destacasse realmente o quanto esse tema é importante ser discutido, debatido, e desde já sinta-se à vontade para voltar para falar de outros temas também. Com certeza. Ixi, a gente tem muito tema para falar, tema que não falta na psicologia, né? Mas eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, foi muito legal. De estar falando sobre tudo que eu estudo, tudo que eu observo, tudo o meu trabalho, né, agora. Está se especializando, né, especializando nisso e tal. Então, assim, é super importante. É um tema que a gente não pode deixar cair, também não pode romantizar também, né? Sim. Eu acho muito, muito ruim quando a gente romantisma, porque tem muita gente assim, eu sou autista, tal, para ganhar seguidores ou para ter... Então, isso é muito sério também, sim, né? Então, assim, se perceber, faz uma avaliação. Tratar com respeito, com seriedade, exatamente, porque não tem como banalizar e nem também tratar como uma doença, né, doutora? Exatamente. É simplesmente tratar como deve ser feito, com respeito. E assim, seriedade, e profissionalismo e responsabilidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada. A gente fica por aqui. Este é um mês especial, é o mês do Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Por isso estivemos aqui com a doutora Juliane Pimenta, psicóloga, para tratar deste tema. Você continue acompanhando nas nossas redes sociais da OAB Amazonas. Trataremos de outros temas, muitos detalhes. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.